Eleições 2022. Não falei errado. O presidente Jair Bolsonaro, do PSL, mal acabou de ser eleito e muitos políticos já estão começando a discutir sobre o cargo de daqui a 4 anos e já dão indícios de entrar na corrida presidencial. O próprio governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, começa a se desvencilhar da imagem de Jair Bolsonaro, mesmo tendo sido eleito sob o jargão Bolsodória. Será que o povo vai engolir essa? Bom, e para comentar todas essas análises das eleições presidenciais de 2022, eu trouxe aqui uma convidada bafônica e super especial. Então segurem na cadeira, porque com ela não tem papa na língua não. E agora estamos aqui na segunda parte de gravação de vídeos com a drag queen Rita Von Hunt, que arrasou no primeiro vídeo. Vocês podem procurar aí que algum lugar vai ter. Vocês vão achar aí no Facebook, no YouTube, vocês vão achar. E Rita, agora eu quero falar com você sobre eleições 2022. Olha, adoro. Os políticos já estão falando, alguns já estão comentando sobre possíveis candidaturas. Sim. Queria falar um pouco sobre o governador de São Paulo, João Dória. Ok. Ele está tentando se afastar um pouco da imagem do Bolsonaro, mesmo tendo sido eleito com o chavão Bolsodória. Sim. E, inclusive, tem uma aspas dele muito interessante, que é: "Não vou assumir a defesa de alguém que diz que o Brasil não teve ditadura". E ele também agora está tentando se aproximar de figuras como Alexandre Frota, até Gustavo Bebiano. Inclusive o Frota já está no partido dele, né? Exatamente, já está no PSDB. Então eu gostaria muito de saber como você avalia esse comportamento do João Dória em tentar se afastar da imagem do Bolsonaro. O Dória, ele é uma figura bastante engraçada quando a gente trata de política, porque ele é uma figura que sempre desdiz o que disse e costuma voltar atrás dos seus discursos como se eles nunca houvessem sido feitos. Então, assim que assume a prefeitura de São Paulo, Dória dá uma declaração numa rede nacional sobre como o Haddad havia sido um bom prefeito, em como as contas da prefeitura estavam todas em ordem, em como as pessoas que estavam na gestão eram competentes, etc, etc, etc. Quando a gente chega no debate presidenciável das nossas últimas eleições, o Dória fala contra o Haddad como se ele fosse um péssimo gestor e etc. Então, esse é um outro exemplo para que quem está acompanhando o debate político possa saber que essa estratégia da qual o Dória faz uso não é um absurdo dentro da história política desta figura. Ela recorre a esse recurso para, quem sabe, corrigir, né, o passado. E eu fico muito preocupada com essa postura de revisionismo histórico, mais uma vez falando sobre isso, porque ela pressupõe que o brasileiro não tem memória, né? E de que nós, gerações mais jovens, que nos apropriamos da internet, não temos os vídeos salvos de discursos absurdos, né? Então foi, de certa forma, tão pueril, tão juvenil, tão júnior o que o Dória fez, que ele criou uma hashtag, né? Então, para que a gente encontre como esses dois discursos, Bolsonaro e Dória, estavam alinhados, basta que a gente busque a hashtag Bolsodória. Então, é impossível desfazer o passado. É impossível refazer o passado. E o Dória conta com esse apagamento da memória brasileira, né? Como se nós fôssemos incapazes de lembrar ou relembrar o que aconteceu. E aí ele trata a população brasileira como analfabeta política, mas acima de tudo, como analfabeta histórica. Como se a gente não fosse capaz de lembrar de que nas eleições o discurso que elege ele é o discurso de alinhamento com o Bolsonaro. E você acha que tem alguma possibilidade de haver um segundo turno lá em 2022 entre Dória e Bolsonaro? Ou você acredita que alguém mais à esquerda, o PT, vai surgir um nome para brigar com eles? Talvez seja cedo, talvez não, para fazer qualquer predição, né, política, para qualquer previsão. E
talvez seja importante que a gente pense que agora o mais importante é assegurar o Estado democrático de direito e assegurar que hajam eleições, né? Porque a gente já tem ouvido um Bolsonaro que fala sobre uma nova candidatura. A gente não pode esquecer que hoje a maioria dos nossos cargos executivos e administrativos estão com membros do Exército. A gente não pode esquecer também que o vice-presidente é um general e que esse governo, da forma como está, caminha para um processo de impeachment, né? Que na história da democracia brasileira é a regra e não a exceção. Pouquíssimos foram os presidentes que conseguiram completar seus mandatos no Brasil, que não morreram misteriosamente, não foram assassinatos, não abriram mão de seus cargos ou não sofreram processos de impeachment. Eu acho que agora a gente deveria estar muito atento a isso e principalmente, né, aqui eu vou fazer uma propaganda do Raymond Williams, que é o crítico de cultura que eu mais estudo dentro do meu processo de pesquisa. E o Raymond fala que o futuro ele é um território a ser construído e de que, mais do que hesitante, a gente deveria estar engajado a respeito dele. Então, eu não posso, na minha posição de uma comunicadora, de uma pessoa que está construindo um discurso, eu não posso lançar um olhar para o futuro derrotista e nem menos pior, né, querendo defender uma candidatura ou outra. Eu gostaria de jogar um olhar sobre o futuro, acreditando que daqui para lá a gente consiga trabalho de base o suficiente e politização o suficiente para que as alternativas apareçam, sejam possíveis, viáveis e soluções. E com relação ao povo brasileiro, você acha que está faltando esse engajamento de olhar para o futuro e planejar esse futuro? A nossa população é uma população muito carente no que diz respeito à formação, né? A gente está agora, nesse momento, né, em agosto de 2019, a gente está passando por um desmonte educacional sem precedentes e a gente precisa lutar para que a nossa educação pública não seja desmontada e para que seja reformulada, né? A gente precisa lutar por uma educação de base, a gente precisa lutar por ensino fundamental, educação infantil, de qualidade, acessível e democrática. Eu acho que só a partir daí, só quando a gente tiver uma população um pouco mais educada, e aqui eu vou defender o Paulo Freire, quando ele diz que não é a educação que muda o mundo, são as pessoas. E é importante que a gente tenha isso em mente. Se a gente quer outro Brasil, se a gente quer outro Brasil politicamente falando, a gente precisa de outras pessoas. E essas pessoas só serão formadas através da educação. Eu espero que vocês tenham anotado essa, porque é incrível. E eu vou te jogar um pouco uma bomba agora. Vamos lá, moça. Vamos lá. Quem vai ser eleito presidente da República em 2022? Perdão? Rita Von Hunt. Será que sou eu que vou ser eleita? Não, eu topo, eu voto. Eu voto. Imagina, gente. Para fazer uma previsão, a gente acompanha a linha material da história, né? Então, talvez a gente olhe para a Argentina e fale, olha, a esperança, né? Ou os nossos irmãos na Argentina perceberam que fizeram uma escolha que privilegiou quem já tinha privilégios e sacrificou quem não podia ser sacrificado. E agora, nas prévias argentinas, a gente tem visto os progressistas assumirem de novo a liderança. E eu acho que isso é um indicativo muito interessante para o Brasil. A gente pode também pensar na rejeição que o Trump tem sofrido, né? E de que uma reeleição para ele é impossível. E aí a gente começa a entender que o Bolsonaro é uma figura que politicamente vai ficar isolada na América, né? A Argentina indo para um caminho progressista e os Estados Unidos também, o Brasil vai continuar na contramão. Bom, gente, eu conversei com essa pessoa maravilhosa. Siga ela nas redes sociais, Tempero Drag, tem muito vídeo maravilhoso, ela é didática e qualquer assunto ela explica de uma maneira que não tem como não entender. Muito obrigado, eu fico muito feliz, Maurício. Eu que agradeço por você estar aqui. Foi um prazer, gente. Prazer. Então, um beijo e até a próxima. Até mais.